Marcinho, meu amigo, pô, esse estúdio que é? Onde você trabalha? Que lugar é esse aí? Eu tô aqui no estúdio da Rádio 93 FM e da Corrida da Serra M, que são duas rádios que atuam no mesmo prédio aqui em Barbacena. Então tá bom. Marcinho, me fala uma coisa, você tá onde agora aí? Que cidade, que região? Barbacena. Barbacena, Minas Gerais, né? Isso. Ontem à noite falei com um mineiro conterrâneo seu aí, com o Pizim, né? Com o Júlio Grande, César, grande, gravei com ele. grande Pizinho, tive o prazer de conversar com ele durante o nosso curso aí, a nossa oficina. É gente boa, muita gente boa, gostei muito de conversar com ele. Ele que falou comigo que não atua na área ainda, mas está sempre tentando fazer alguma coisa na comunicação. Eu gostei dele, cara. Foi o único da turma lá que a gente conversou. Nossa, maravilha. E me conta aí na tua região aí, quais são as rádios aí fortes, além dessas que você trabalha aí, o que pega forte aí na região em relação à rádio? Aqui a principal concorrência da 93 FM hoje é a Sucesso 101,7, que é uma rádio já muito tradicional na cidade. As duas são, né? Tanto a Sucesso quanto a 93 são rádios muito tradicionais aqui em Barbacena, a galera escuta mesmo. Mas agora tem surgido outras rádios. Nós tínhamos a Rádio Globo Barbacena aqui, que foi inclusive a rádio que eu comecei. Ela hoje em dia foi vendida e virou a rádio Rede Tropical FM, que foi vendida para a Tropical e tá aí no ar também. Aí tá chegando uma outra rádio, que é a nossa Sertaneja FM, tem outras rádios gospel chegando também, rádio daquelas comunitárias também tá chegando agora. É engraçado porque houve um período que aqui só tinha quatro rádios, que eram fortes, que era a Correia da Serra, 93, a Globo Barbacena e a Sucesso. Agora tá surgindo um monte de rádio, cara, e assim, tá crescendo muito. E é impressionante, começa a crescer justamente quando a galera fala que o rádio vai acabar. E aí começa a ter mais rádios em Barbacena. Cara, tem um fenômeno não, né? Tem algo acontecendo assim, e isso tem explicação, porque o pessoal fala que o rádio vai acabar pela IA, locução, mas não tem como, porque nada substitui a espontaneidade, a emoção, né, que o locutor dá, o improviso. Então, assim, a emissora de rádio que colocar IA para falar é fadada a sumir. Agora, as emissoras, a comunicação, a conversa, né, a coisa ali da intimidade, de trocar ideia, da empatia, isso aí só o locutor tem. Então, por isso que eu acho que existe um movimento de rádio crescendo aí. Com certeza. E é engraçado porque a rádio hoje, ela vive aquilo que acontecia lá atrás, né? Que o ouvinte ele ouvia o rádio para ouvir o locutor. Hoje e depois veio naquela questão de ouvir rádio para escutar a música, só que isso já não existe mais. Hoje em dia a pessoa tá ali ouvindo para ouvir o que o locutor tá falando. É bem impressionante isso. Isso que no nosso desafio lá na semana eu falei bastante. Olha, coloque a sua personalidade, fale, converse, põe o seu jeito ali, porque você vai conversar, a pessoa vai te ouvir, ela precisa entender o que você está transmitindo e ela vai querer te ouvir. Então ela vai querer ouvir alguém que conversa bem, que fala bem. Mas vamos lá, Marcinho, me conta aí, cara, que de bom aí tem para fazer em Barbacena aí? Que turisticamente falando? Aqui em Barbacena, não sei se você conhece, mas Barbacena é conhecida como a cidade dos loucos. Já ouviu falar nisso? Ah, nós não. Você nunca ouviu essa história? Não. Barbacena nós temos o Museu da Loucura, temos a Festa dos Loucos, a Festa da Loucura. O que acontece? Aqui é muito frio, aqui é um tempo que qualquer período do ano faz frio, mesmo é impressionante que faz as quatro estações num dia só, né? A gente até brinca com isso. De manhã pode estar um calor de rachar, mas à tarde vai fazer frio. Aqui faz muito frio. E antigamente, pelo tempo ser mais tranquilo, ser um tempo mais frio mesmo, assim, as pessoas que eram tidas como loucas para a sociedade, elas eram trazidas para cá, para o Hospital Colônia. E aqui elas eram tratadas e muitas vezes até sofriam. Era triste acontecer. Tem uma questão de família, filha engravidada fora do casamento, ela era para cá e estava nesse Hospital Colônia. E eram poucos que eram trazidos para cá, só que o tratamento era muito ruim. Morriam pessoas aqui na época. E aí a cidade ganhou esse título de Cidade dos Loucos. Não sei se você ouviu aquela expressão trem de louco. É que trem de doido, que trem de louco. Sim, sim, sim. Essa expressão ela tem origem aqui em Barbacena. Na época, os loucos eles eram trazidos de trem para cá.
Rapidinho. Foi? Foi. Rapidinho. Na época, eles eram trazidos para cá de trem. E aí, muito considerados muito como indigentes, né? Loucos para a sociedade. E aí, as pessoas comentavam: olha, tá chegando mais um trem de louco, mais um trem de doido aí. E aí ficou. Mas assim, a origem do nome é uma origem triste que acabou virando um meme da cidade, assim, muito popular. Muita gente conhece a história de Barbacena como a cidade dos loucos mesmo, com a história. Tem até o livro O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que ele conta a história da cidade. Então, esse é um pouquinho da história da minha cidade. Cara, lembrei de uma coisa aqui que também acho que tornou bastante famosa a cidade, o personagem, né, lá da escolinha do Raimundo, não é? Ah, não sei o que, menino lá em Barbacena, não é isso? É o Juscelino Barbacena, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Ele, inclusive, tem uma curiosidade que ele virou patrimônio imaterial da cidade, a frase. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, virou patrimônio imaterial. Ele tinha um filho também, uma filha, aliás, que também era de Barbacena, só que assim, o ator que fazia ali o personagem, ele não era de Barbacena. Só colocou ali para poder fazer a história dentro da escolinha do professor Raimundo. E aí ficou famoso e isso agora, foi esse ano, deve ter uns um mês mais ou menos, essa frase virou patrimônio imaterial da cidade. Ah, que legal. Boa, É, Marcinho, vamos lá. Me fala uma coisa, Marcinho. O que te motivou a entrar nesse meio de comunicação aí? Desde quando? eu tô no rádio, na verdade, assim, a minha vida toda eu sempre gostei muito de criação de conteúdo, fazer vídeos, apresentar material, produzir coisa para a internet. Então, assim, eu sabia que desde pequeno teatro fazia muito a vida toda. Então, eu sabia que a minha trajetória seria trabalhar com isso, com comunicação, depois de profissionalmente, né? E aí eu entrei na faculdade de publicidade e propaganda em 2017. Estudei e na época eu era militar ainda, eu era soldado da Força Aérea Brasileira. E aí eu conciliava, eu ficava de manhã no quartel, à tarde eu estava um pouquinho vazio e depois à noite eu ia para a faculdade. E aí nesse período eu falei, cara, eu vou arrumar um estágio para mim, vou fazer alguma coisa dentro da área de comunicação. E foi onde eu arrumei um estágio na Rádio Globo Barbacena, que era uma afiliada à Rádio Globo mesmo. Comecei a trabalhar lá com eles, fazer um estágio. Detalhe, o estágio não era remunerado, eu ia porque eu gostava, porque eu queria. E ali comecei a trabalhar e falei, eu quero isso para minha vida, eu quero trabalhar com comunicação, com rádio para minha vida. Comecei um projeto de podcast, já cheguei a ter uma experiência numa TV nossa local aqui. Foi um projeto bem bom, assim, eu acho que o período de 2018 até o início de 2020 foi o período que eu mais trabalhei com a comunicação de forma direta e foi o período que eu também ganhei menos dinheiro, mas era o período que eu estava começando. E aí, depois, na época da pandemia, a Rádio Globo ela acabou fechando aqui em Barbacena, lá no dia 24 de agosto de 2020. E no dia 25 de agosto, a 93, que é a rádio que eu estou hoje, ela me contratou. Então, eu estou aqui desde o dia 25 de agosto de 2020 até hoje, né? Que a gente está gravando aqui dia 6/8. E assim, comunicação para mim, eu hoje eu não me imagino não trabalhando em alguma coisa que não envolva comunicação, seja com rádio, com TV, palco, eu adoro fazer palco, locução de palco, apresentação de eventos, cerimonial. Hoje eu caminho mais para o lado cômico, eu gosto muito de fazer comédia, stand-up comedy, mas onde tiver um microfone para eu trabalhar, eu tô indo. Não importa o lugar. E a minha vocação eu gosto e não imagino hoje fazendo outras coisas. Não sei que Deus tenha um sonho maior para mim. Maravilha. Eu tenho alguns amigos também que mexem com a comédia, depois a gente pode trocar figurinhas aí. Agora, me fala uma coisa, Marcinho, o que te chamou a atenção? Por que você clicou lá no meu anúncio? Ah, tenho interesse nisso que esse cara tá falando aí. O que te chamou a atenção lá? Eu coloquei para mim que desde junho eu iria começar a fazer mais cursos na área de comunicação, seja locução, seja cerimonial. Eu coloquei para mim que eu ia fazer cursos, para eu poder até mesmo trabalhar com essa profissionalização na voz, né? E aí começaram a aparecer várias indicações no Instagram, porque quando você começa a pesquisar, o algoritmo entende que você está procurando por aquilo. E apareceu, justamente na semana que apareceu o seu aqui, apareceram outros.
E o mais interessante é que a metodologia dele de ensino, ela já iria para a questão da prática, né? A gente tinha teoria com os seus vídeos, que foram muito bons, por sinal, e já tinha a prática logo no mesmo dia. E a metodologia dela eu achei muito legal porque ela te propôs a você realmente fazer aquele trabalho para poder ser avaliado naquele mesmo dia e você se sentiu obrigado a fazer. E isso foi legal, porque a voz é isso. Tem um livro muito bom do Bob Floriano, infelizmente ele morreu recentemente, e ele falava sobre isso, né? Sobre quando ele começou a trabalhar para Casas Bahia, que ele de madrugada ele gravando, de noite ele gravando, domingo. E você falou isso bem no início, né? Que locutor, você tem que estar sempre pronto para as condições dele, não importa o dia ou a hora que você fosse chamado, você tem que estar preparado. E eu achei isso muito legal de verdade, é, porque a gente se obriga a viver toda a rotina que a gente vive realmente ali no mercado da voz dentro do curso. O que me fez clicar foi porque eu já estava procurando e quando parou ali para mim, eu cliquei, fui ver o teu perfil, vi as coisas que você já trazia ali. Falei, acho que vale a pena dar uma pesquisada aqui e tentar fazer esse curso e gostei muito. Maravilha. E aí, qual que foi o impacto do, sei lá, do primeiro dia, da primeira aula? Você entrou lá, te mandei para o grupo, né? O grupo onde todo mundo estava ali, onde toda a dinâmica aconteceu. E qual que foi o impacto? Assim, o que que você sentiu? Qual que é a tua avaliação do primeiro dia, da primeira aula, o final do primeiro dia? Foi bem interessante. O primeiro ponto é porque, assim, você trouxe nos textos é, realidades que não condizem com a minha realidade. E eu tinha que fazer aquela realidade, ela ser a minha realidade dentro daquilo que eu estava falando, né? Para o ouvinte ele tentar entender que era verdade, né? Que eu estava falando uma verdade. E foi bem essa primeira impressão, esse primeiro contato, ele foi bem diferente para mim, até porque apesar de ter uma experiência com comunicação desde 2017, eu nunca tive a experiência de fazer fora da minha região, fora de Barbacena, fora de Minas Gerais. E pelo curso eu senti como que funciona essa pegada fora da nossa área. E eu percebi na primeira aula que, assim, apesar de ter algumas diferenças de fala, algumas diferenças de entrega, o sentido do rádio ele acaba sendo em todo o nosso território. Então, assim, tanto que no primeiro eu tentei fazer uma coisa completamente diferente e depois eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a ser eu mesmo, aquilo que eu faço no ar, aquilo que eu entrego no ar para poder eu passar a minha verdade. E aí ficou mais fácil de dar o recado que era para ser dado dentro dos textos que você colocava, dentro daquilo que você estava propondo para a gente fazer. Então foi bem legal, cara. Eu gostei muito. Nossa, me impressionou pra caramba, cara. Eu achei muito legal. Te falei isso no primeiro dia. É para quem está acompanhando aqui, né? É a simulação de um programa de rádio, uma situação real, né? Do dia a dia de um locutor profissional, a abertura. Ah, você escolheu popular, não foi isso? Eu escolhi popular justamente porque eu tenho uma facilidade muito grande com o jovem. E eu queria fazer outro tipo de rádio, eu queria fazer outro tipo de coisa. Por exemplo, minha próxima vez que eu for fazer um curso, eu vou querer para o adulto. Porque jovem é onde eu. Não é que eu domino, né? Não posso falar isso, mas é onde está a minha facilidade, é onde eu faço de forma mais Zona de fácil. conforto. Oi? Zona de conforto. Tá a minha zona de conforto, justamente. E, e aí eu falei que eu quero me desafiar, eu quero fazer outras coisas. Apesar de que hoje o rádio que eu faço na Correio da Serra é uma rádio popular, mas eu ainda trago um pouquinho dessa questão da jovialidade, de falar como jovem, assim, então eu queria ser mais popular dentro daquilo que eu tô fazendo. E eu percebo que eu tinha uma certa dificuldade porque eu me considero uma pessoa popular. Eu até lembro que no seu curso você fala, você não precisa ser popular para fazer rádio popular. Mas eu me considero uma pessoa popular aqui na minha região. Só que o rádio que eu faço, ele caminha entre o jovem e o popular. E eu queria deixar ele mais popular. E essa foi uma das ideias que eu quis fazer o curso voltado para o popular. A próxima vai ser um adulto. Adulto aí que vai ser um desafio enorme para mim. Tinha uma mulher lá no curso fazendo que eu fiquei impressionado com ela, cara. É muito doido, assim, é muito louco, porque você vai num tom linear do início ao fim, fala daquele mesmo padrão, consegue dar o recado, e é sério, é uma coisa que para mim eu acho que seria muito difícil de fazer, mas eu quero tentar.
Ah, mas tá lá, tá lá no grupo, tá acessível para você lá, cara. Pega lá as dicas que eu dei e faz o adulto lá, cara. Pega, já tá tudo lá, tá tudo pronto, você tem referencial, tá tudo lá. Baixa lá e faz depois você me mostra. Aham. Não, eu vou fazer. O bom é que tá tudo mastigadinho lá já, então tá tranquilo. Sim, sim. Ô Marcinho, e aí beleza, aí passamos pelo do dia 20 ao dia 26, né, praticamente uma semana, você chegou lá no final, passou por tudo, né, abertura do programa, escalada, leu nota, prestação de serviço, previsão do tempo, aquela coisa, aquele monte de coisa, né, um morning show popular. Como é que você saiu desse desafio? Chegou no final, acabou, se ouviu ali a sua gravação. Aliás, eu já te entreguei a sua gravação ainda não, né? Não, porque eu não te mandei minha gravação ainda. Tá bom, tá bom. Mas então, aí terminou ali, gravou todas as partes. O que que você sentiu? Como é que você atendeu às suas expectativas? Era o que você esperava? Como é que você saiu desse desafio? Eu senti que do primeiro para o último dia eu tive uma evolução muito grande. A Sim. evolução foi maior até na questão de como eu entregar aquele material. Teve um feedback que você deu para mim lá que foi muito bom. Que você falou assim, ó, tá pronto, não precisa fazer nada aqui. Você falou isso comigo. E eu senti que eu fui evoluindo e a minha evolução ela veio pela questão de eu passar a verdade, que a minha verdade. E isso, o curso, ele trouxe isso. Né? Eu lembro de uma parte, eu não lembro de qual momento do curso, mas eu lembro que você falou assim, tenta não perder a credibilidade daquilo que você está falando, né? Você está passando notícia, tem que falar como se ela fosse verdade, como se você estivesse vivendo Tá aquilo. passando, você tá transmitindo, né? Assim, a pessoa que tá ouvindo, ela parou para te ouvir, é um rádio, né? Ela quer saber direitinho o que que você tá falando, do que esse cara tá falando, né? E a gente tem que saber tudo, né? A gente tem que saber tudo, mesmo não sabendo nada. E, Exatamente. e aí eu consegui, do primeiro para o último dia, eu adaptar esse formato e conseguir fazer realmente da forma que eu passasse aquela mensagem e acreditasse principalmente naquilo que eu estava falando, né? Que era o mais difícil ali, né? Principalmente quando foi falado de localidade, teve um acidente em tal lugar e tal. Essa parte, por eu não conhecer as ruas, não conhecer daí da cidade, aí eu tive que me virar. Você até falou assim, faz como se fosse da sua cidade mesmo, mas eu preferi fazer daí para eu me desafiar. Então eu abri o Google, pesquisei o que tinha próximo ali para saber o que. Será? É isso, cara, é isso. O rádio é isso, é se desafiar, pô, tua jornada, cara, pra mim foi muito boa. A gente já conversou em off já. Cara, você tem portas abertas aí, a gente tem um contato que eu puder te ajudar. É aquilo que eu falei lá no começo, né? Assim, eu não posso garantir nada, mas que é possível, é muito possível. Pô, você já tá na área, trabalha em rádio, tá se desafiando, tá buscando. Acho que o mais importante de tudo aquele grupo também, né? Você tá em comunidade, ter contato com outras pessoas, network. E também, cara, uma coisa que bem difícil hoje para quem se dispõe a aprender, que é ouvir, né? Mais do que falar, a locução é ouvir, né? É prestar atenção, é se ligar, é sentir, é perceber as coisas. E eu acho que tem muito locutor que entra num curso ou num treinamento com uma outra vaidade, né? Com a questão da voz, do status, mas esquece de ouvir. Então você explica, olha, faz assim, assim, assim. Ó, traz a tua personalidade. A pessoa, sabe, não ouve, não entra. E o grupo foi bem legal, as pessoas entenderam o propósito, né? Eu tenho gravado com todo mundo aqui. Foi um grupo bastante legal. Mas sim, eu queria agradecer demais aí sua disponibilidade hoje para bater esse papo comigo. Cara, foi uma jornada muito legal. Parabéns, sucesso, conta comigo e fica à vontade aí se quiser falar alguma coisa, deixar uma mensagem final aí. Eu gostei muito, eu já te parabenizei no WhatsApp aí, eu acho que a tua metodologia foi muito boa. Para quem está vendo esse material aí, quer procurar aprimorar a tua locução, a tua comunicação, eu acho que é muito legal você ver como que é o trabalho do Giba aqui. É um trabalho. Eu caí aqui por um link que foi impulsionado, que chegou até mim. Não conheci o Giba, comecei a pesquisar sobre ele na internet, aqui no Instagram, e foi muito bom. De verdade, foi muito bom. Foi, assim, superou as expectativas que eu tava, justamente porque a gente tinha prática todo dia e tinha um feedback dele todo dia prática e todo dia feedback.
e aquela atenção, até inclusive como que você conseguia dar atenção para todo mundo ali, que é Quase um que louco. quase, toda hora chegando mensagem de todo mundo. Então, foi realmente muito bom. E se abrir outra, eu vou querer fazer com certeza, para poder me aprimorar cada vez mais. Foi muito bom de verdade. Parabéns aí e obrigado pela oportunidade de estar fazendo esse curso contigo. Foi muito bom. E foi muito bom conhecer a turma lá, né? Conversei com o Pizinho, cara, gente fina demais. As outras pessoas lá também da turma foi bem legal de verdade. E é isso. Espero ter uma outra oportunidade contigo. Quem sabe a gente poder dividir o mesmo microfone um dia, né? Vai ser muito legal, vai ser um prazer. Tudo é possível, com certeza. Meu amigo, fica com Deus, bom trabalho aí, boa semana. Temos os nossos contatos, precisou, é só chamar, tá bom? E pega firme lá no adulto lá que vai ser legal, você vai ver, vai ser bacana. Vou fazer. Vou te mandar a gravação aí e é isso. Vou mandar a gravação e vou acompanhar. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.